E agora a gente vai ao Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Cassiana Tormin sobre todas essas negociações e as votações em plenário. Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, hoje existe uma expectativa em relação a essas tratativas sobre a reforma da Previdência. O governo quer que os partidos aliados fechem questão sobre o assunto e votem as bancadas fechadas aí para conseguir os 308 votos que são necessários, já que se trata de uma proposta de emenda constitucional. Para discutir esse assunto, estão comigo aqui o deputado Leonardo Monteiro, que é vice-líder do PT, o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB, para a gente ter essas visões aí diferentes. Eu vou começar ouvindo aqui a opinião do deputado Mauro Pereira, representante aqui da base aliada do governo. O senhor é do PMDB e o partido deve fechar a questão sobre isso. Para dar o exemplo, deputado, bom dia. Muito bom dia, aqui é a ti, Cassiano, bom dia ao meu amigo deputado Leonardo Monteiro e a todos os nossos telespectadores. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito importante da sociedade brasileira. A reforma da Previdência, o futuro da Previdência do Brasil é um assunto que tem que ser debatido e tem que ser debatido com muita responsabilidade. Hoje, tanto a oposição como a situação, hoje nós somos situação, amanhã a oposição pode ser situação, e uma coisa é certa, nós temos hoje mais de 32 milhões de pessoas aposentadas, de pessoas que estão utilizando a nossa Previdência Social, e cada ano que passa, o rombo da Previdência aumenta mais. E nós temos que garantir a tranquilidade para todos esses que estão aposentados e para aqueles que irão se aposentar. E uma das coisas que nós estamos muito preocupados, inclusive eu, como deputado federal, como uma pessoa sou do Rio Grande do Sul, do PMDB do Rio Grande do Sul, é fazer justiça. O que é fazer justiça? É fazer com que todos sejam igual perante a lei, inclusive nas contribuições e também no recebimento. Hoje nós estamos tendo uma inversão de valores, os mais pobres estão financiando a renda dos mais poderosos e nós estamos tentando reverter isso aí, de uma maneira tranquila, para que haja o mínimo de estresse possível. Nós já no texto que será apresentado nos próximos dias, nós já conseguimos fazer com que o tempo de contribuição permaneça igual está hoje, que é 15 anos, já está pronto para se aposentar. Ao mesmo tempo, nós estamos conseguindo também fazer com que o tempo de aposentadoria, a idade mínima de aposentadoria fique no ano que as pessoas não vão ter tanta dificuldade, 53 anos para a mulher, 55 anos para os homens, já pode estar pronto para se aposentar. É um texto que está sendo conversado. Agora nós temos também uma conversa, nós estamos debatendo, dialogando com os servidores públicos. E o que nós queremos é fazer com que a economia do país, que vem dando sinais de reação, que os investidores estão aí acreditando no Brasil, para que nós possamos mostrar para esses investidores que o Brasil tem jeito, que nós estamos preocupados com a economia e a preocupação com a economia passa por seriedade. E seriedade é ter, sim, uma previdência forte. E a previdência forte é nós agirmos com responsabilidade agora. Porque se nós não tivermos a responsabilidade necessária agora, essa reforma será feita daqui a um ano, em 2019. E ela será feita com muito mais rigidez. Ela será, sim, em 2019, quem estiver na presidência da República será obrigado a fazer uma reforma drástica, muito mais drástica do que hoje. Então, nós estamos debatendo, o líder Baleia Rossi, da bancada do PMDB, esse encaminhamento será encaminhado para o presidente do PMDB, o nosso senador, Romero Jucá, e que a direção do PMDB vai decidir se irá fechar a questão. Uma coisa é certa, independente de fechar a questão, nós vamos debater muito e vamos fazer com que, no momento que o presidente Rodrigo Maia
decidir colocar em votação é porque ele tem a certeza de que nós vamos ter os votos necessários para aprovar. Uma coisa é certa, a aprovação da reforma da Previdência não é maldade de ninguém. Pelo contrário, nós estamos melhorando o texto e ela só é necessária porque ou nós fazemos, se nós não fizermos, em poucos anos não vai ter mais dinheiro para pagar a Previdência. Ou vai pagar a Previdência e vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para tudo. Então é um debate importante que o ideal seria que ajuntasse oposição e situação, todos juntos, para nós podermos dar aquilo que a sociedade precisa, que é um país firme, uma economia forte para a geração de empregos e que todos os aposentados e aqueles que irão se aposentar tenham a certeza de que não terá problema no futuro em receber a sua aposentadoria. Certo, vamos ouvir então a opinião aqui do deputado Leonardo Monteiro. O senhor acha que é possível unir aí governo e oposição, como disse o deputado Mauro Pereira, e como é que a oposição está trabalhando aí nesse sentido, diante desse trabalho aí que a base governista também está fazendo? Como que a oposição vai se comportar e como que está se preparando aí para essa possível votação? Cumprimentar a todos vocês, o nosso companheiro deputado Mauro Pereira, líder do PMDB. Primeiro, ele próprio disse que essa questão da reforma da Previdência tem que ser discutida e votada com muita responsabilidade. Eu também concordo com isso. Só que nós estamos num governo completamente sem responsabilidade. Um governo completamente desacreditado perante a população. Primeiro que é um governo sem voto. Um governo que participou de uma articulação criminosa para poder se empoderar, né? Uma articulação do PMDB com DEM, PSDB, envolvendo apartamentos de dinheiro, malas de dinheiro, né? Vários processos. Portanto, é um governo que não tem autoridade nenhuma para propor uma proposta tão importante como essa, de discussão e votação de uma reforma da Previdência. Concordo plenamente com o deputado que me antecedeu. Por isso é que a minha posição é contrária à reforma da Previdência. Nós estamos vendo a manifestação em vários estados, em várias cidades durante esses dias. Ontem, hoje de manhã, nós acordamos, né, com um buzinaço em torno dos nossos apartamentos, do conjunto onde nós dormimos aqui em Brasília. As pessoas vieram de várias regiões do Brasil, trabalhadores rurais, mulheres, crianças, não é? Se manifestando contrária à reforma da Previdência. O povo não quer a reforma da Previdência proposta por Temer. A população não quer essa reforma, porque é uma reforma que vai pegar os mais necessitados, os pequenos, os trabalhadores, as trabalhadoras, sobretudo as mulheres e, sobretudo, os trabalhadores rurais. Então, é uma reforma que ela é contra e ela prejudica o povo brasileiro, a grande maioria da população. Nós vimos aí agora esses dias, inclusive ontem votamos os últimos destaques, como foi apresentado aqui na reportagem, não é? Uma medida provisória que isenta quase mais de 2 bilhões, ou seja, quase 1 trilhão de reais para as grandes empresas, sobretudo empresas internacionais, como o Shell e outros, ou seja, fala os petroleiros, as petroleiras, não é? São empresas que estão aqui levando lucro que poderia ficar conosco, com o Brasil, poderia ficar com a Petrobras, para a gente investir em educação, saúde. Nós estamos vendo aí já a agonia que está as nossas universidades federais, os nossos institutos federais. Portanto, são recursos que poderiam ser revestidos para o nosso país. Então, essa postura desse governo é uma postura antinacionalista, né? Além de prejudicar a maioria da população, os trabalhadores, as trabalhadoras, é uma proposta contra o nosso país. Por isso, a minha posição, a posição do nosso partido, é contra a reforma da Previdência. Nós vamos fazer de tudo, lutar aqui dentro, participar e mobilizar a população para vir aqui para Brasília e participar também lá nos estados, nas capitais, para que a gente possa impedir a votação dessa reforma da Previdência, que ela é contra a maioria da população, ela é contra os trabalhadores.
Vou voltar aqui para o deputado Mauro. O senhor acha que essa retomada aí das propagandas a favor da reforma da Previdência, as propagandas do governo, vão ajudar aí a convencer os deputados a evitar desgastes, por exemplo, aí, possíveis desgastes com a votação dessa proposta? Bom, primeiramente você veja bem aquilo que eu falei, nós temos que trabalhar com seriedade. O deputado Leonardo Monteiro, ele está totalmente desinformado. Esse é o problema do PT. Primeiro que os agricultores estão fora, não vai mudar nada dos agricultores, não vai mudar nada no que se trata dos PPCs, nada, zero, nada, não vai mudar coisa nenhuma nisso aí. E segundo, o presidente Michel Temer foi vice do Lula, foi vice da Dilma. Ele foi eleito sim, o voto. Agora nós tivemos que tirar a presidenta Dilma do governo, porque era muito incompetente, estava quebrando o Brasil, aquele sistema de roubalheira que teve no Brasil, que foi comandado pelo Lula e por ela. Então aí nós tivemos que tirar. O Brasil está nos trilhos, as coisas estão melhorando. Uma coisa é certa, nós temos sim responsabilidade com o Brasil. E essa votação que teve ontem, que o deputado Leonardo Monteiro comentou aí, do Repetro, quem começou com o Repetro foi o Lula, foi o ex-presidente Lula. E na época do presidente Lula, ele importava produtos e a indústria nacional, para fornecer para as petroleiras, elas tinham que pagar impostos. Hoje, a indústria nacional está isenta de impostos. E nós estamos, todo esse desconto, esse apoio para essas empresas, são empresas que irão perfurar os poços e depois dos poços perfurados, que vai levar uns 5 anos, aí sim os impostos, os royalties será cobrado no final, na hora que o combustível está chegando nos veículos. Então, nós estamos fazendo as coisas com muita seriedade e uma coisa é certa, a multidão que o deputado Leonardo Monteiro está falando é uma multidão de 20 pessoas, 30, porque acabou o dinheiro da CUT, acabou o dinheiro da CTB, porque agora não tem mais aquela contribuição sindical obrigatória que o trabalhador era obrigado a dar de presente para eles fazer politicagem. Hoje não, acabou. E acabou o dinheiro deles. Então, o máximo que eles estão conseguindo colocar é 20 pessoas, 15, 50, 100, porque essa é a quantidade de pessoas que o PT tem hoje. Porque o povo brasileiro é muito inteligente, é muito sábio. Eles sabem muito bem quem é o PT. Eles tiveram 13 anos no governo e o que eles deixaram de presente para a sociedade brasileira foi um Brasil falido, um Brasil quebrado e que se nós não tivéssemos tirado a presidenta Dilma, hoje nós estaríamos igual à Venezuela, igualzinho, ou pior. Mas nós tiramos, os deputados que pensam Brasil, tiramos o PT do governo e agora as reformas estão, sim, dando credibilidade para os investidores, tanto nacionais como internacionais, e a tendência do Brasil, os empregos já estão sendo retomados e, a partir de janeiro, se prepare, porque o crescimento do Brasil vai ser o dobro do que está acontecendo hoje, para desespero do PT, PCdoB, PDT, Rede, PSOL, porque eles querem o pior do Brasil. Eu, por exemplo, em 2015, a ex-presidenta Dilma mandou a reforma da Previdência aqui para essa casa, que é aquela de 85 anos para a mulher, 95 anos para os homens. Eu, Mauro Pereira, do PMDB, eu votei junto com eles. Eu votei favorável. Sabe por que eu votei favorável? Porque eu sou um brasileiro que eu quero o melhor do Brasil. O Guimarães, que era o líder do PT, pediu para mim, eu votei junto com eles. Fiz discurso. Porque nós temos que fazer política pensando no Brasil, não pensando em voto. Voto é uma coisa e Brasil é outra. Nós estamos pensando, trabalhando pelo Brasil. E um detalhe, não existe ainda um texto para ser votado dessa reforma da Previdência. Nós estamos no diálogo com o presidente Temer, com o presidente Rodrigo Maia, e esse texto só será apresentado 2, 3 dias antes da votação, porque ele está sendo muito bem negociado com a sociedade brasileira, com os demais deputados e com as lideranças dos sindicatos. Ouvi então do deputado Leonardo, é possível chegar a algum texto aí que seja de acordo aí para votar, até porque a proposta original já sofreu algumas modificações pelo relator, eu acho que dá para chegar nessa equação? Isso é muito complicado, né? Isso não vai mudar nada.
O próprio deputado disse que não vai mudar nada. Não tem texto proposto. Então votar o quê? Não é? Olha, na verdade, o que está acontecendo agora de manhã, e foi anunciado aqui, estou tendo um café da manhã agora com o presidente Temer, com o presidente da Câmara e alguns líderes, não é? Para poder se articular, não é? Como foi feito na questão que o deputado citou aqui do impeachment, na questão de 2 vezes que nós já votamos aqui, para poder manter o presidente Temer contra o nosso voto, mas com o voto desses mesmos deputados que foram a favor do impeachment, que foram a favor de manter o presidente aqui em 2 votações de denúncias graves, como nós vimos aí anunciado no Brasil inteiro, por todos os meios de comunicação, pela televisão, malas de dinheiro para cá, malas de dinheiro para lá, envolvendo o presidente do PSDB, as maiores lideranças do PMDB, não é? E mesmo assim, o presidente Temer, que é o líder desses ministros, foi mantido, não é? Então, essa reunião que está acontecendo agora de manhã tem esse caráter, não é? Distribuir cargos e mais cargos para um número de deputados, inclusive distribuir ministérios. O Ministério da Cidade esses dias foi entregue, inclusive, aqui para a Câmara dos Deputados. Deputados aqui, colega nosso, receberam de graça o Ministério da Cidade, um ministério importante para poder passar essa malvada reforma da Previdência aqui na Câmara. Portanto, é uma articulação danosa, não é, ao nosso país. A população precisa de ficar alerta com isso. Nós estamos vendo aí essa questão de o bem do Brasil. Nós queremos o bem do nosso país. Nós queremos o bem das empresas nacionais. O que nós votamos aqui ontem, a medida provisória que nós votamos aqui ontem, é contra a empresa nacional. Favorece as empresas internacionais, como Shell e companhia, não é? Ou seja, isenta quase 1 trilhão para essas empresas, elas vão deixar de pagar impostos. Em consequência disso, nós estamos vendo aí nas cidades onde a gente anda problemas sérios na área da saúde, não é? Faltando remédio, faltando unidade de saúde, as pessoas sem poder atender. A educação, não é? Que nós precisamos de investir no nosso país, para o nosso país, de fato, se consolidar como um país livre, soberano, independente, não é? E a gente vinha nesse crescimento. Agora nós estamos vendo aí a agonia que já passa o setor educacional no nosso país, sobretudo as universidades, os institutos, não é? As escolas lá que os prefeitos precisam de reformar as suas unidades escolares, precisam de pagar melhor os professores, precisam de qualificar os professores. Portanto, o lucro do petróleo, não é? No nosso ponto de vista, e nós votamos aqui na Câmara dos Deputados no início do nosso governo, quando o presidente Lula e o país, através da Petrobras, descobriu o pré-sal, né, por tecnologia avançada que a Petrobras tem. Aliás, a empresa que tem a tecnologia mais avançada no mundo em exploração de petróleo em poço profundo é a Petrobras. Agora nós estamos entregando toda essa tecnologia para as petroleiras internacionais e ainda liberando delas não pagar impostos, não é? R$1 trilhão. Então, isso nós precisamos de denunciar, a população brasileira precisa de saber disso. Nós não podemos ficar calados e nós temos que fazer a resistência aqui na Câmara dos Deputados, porque o que está acontecendo agora lá no Palácio, né, com o presidente Temer, é mais uma articulação no sentido de contar, olha, já tem voto para votar a reforma da Previdência, se tiver, vão colocar para votar. E como disse aqui o deputado, não interessa o texto, não é? Não interessa o texto, olha, não interessa se vai prejudicar A ou B, ou seja, os trabalhadores. Ou seja, a maioria aqui não precisa de conhecer a proposta. Nós, deputados, não precisamos saber qual texto nós vamos votar. Eu quero saber qual texto vou votar. Eu quero discutir com a população brasileira, com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Quero votar uma proposta de previdência social que vai garantir uma previdência pública, que vai poder atender a todos os trabalhadores, trabalhadoras, e que a criança e o jovem que vai entrar no mercado daqui a uns anos, ele vai ter perspectiva de aposentar um dia. E essa proposta que eles querem apresentar vai tirar a perspectiva dos nossos filhos, dos nossos netos, poder um dia pensar em aposentar. Inclusive, você que é uma mulher nova, com certeza não vai ter perspectiva de aposentar mais. Por isso é que nós estamos aqui lutando,
fazendo a resistência necessária, suficiente, e eu tenho certeza que eles não vão construir o número de votos necessário que eles querem construir para poder aprovar esse absurdo, mais um absurdo, aqui na Câmara dos Deputados. Chega, não é, da reforma trabalhista que foi aprovada aqui, que é muito danosa a toda a classe trabalhadora. A emenda condicional 95, nosso país vai ficar 20 anos sem investir em educação, saúde e assistência social. É como nós estamos trabalhando aqui nessa reportagem. Se queimar a lâmpada aqui e tiver que ficar 20 anos sem poder comprar outra lâmpada, como é que nós vamos continuar fazendo a reportagem da TV Câmara? Não é? O que se fez com esse país, que eles estão fazendo com esse país é isso. Por isso é que nós temos sim que alterar, não é, esse governo, nós temos que modificar o governo no ano que vem, e o ano que vem nós temos que revogar esses procedimentos, nós estamos votando aqui hoje, que são procedimentos de uma articulação muito danosa de deputados comprometidos com esse esquema ainda de Eduardo Cunha, que está na cadeia, de Gedel, que está na cadeia. Esses são os líderes. Portanto, eu quero dizer que eu tenho certeza que com essa mobilização que a população brasileira está fazendo e com a nossa participação aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos votar contrário à reforma da Previdência, não à reforma da Previdência, fora Temer. A gente vai ter que encerrar, a gente agradece então ao deputado Leonardo Monteiro, deputado Mauro Pereira, rapidinho, porque senão a gente não termina. É que ele falou muito. Na verdade, o PT, quanto mais fala, mais eles vão se enrolando. É um partido que enrola, que enrolou a sociedade brasileira e que nós demos o maior presente para a sociedade brasileira quando nós tiramos o PT do governo há 1 ano e 7 meses atrás. Nós demos o maior presente para a sociedade brasileira. O PT, PCdoB, Rede, PSOL e outros destruíram o Brasil, quebraram o Brasil e nós estamos colocando o Brasil nos trilhos e a sociedade brasileira sabe muito bem disso. Tá certo, a gente tem que encerrar, porque senão, né, vamos ficar aqui o dia inteiro. Mais uma vez, obrigado aos deputados, a gente volta com você, Carol.